Construcast, arquitetura, engenharia e construção. Sejam bem-vindos, está no ar mais um episódio do Construcast. Hoje eu vou conversar com Flávio Pimentel e a pauta é tecnologia aplicada no ambiente corporativo, ou seja, como funciona a gestão de um ambiente corporativo. Flávio, seja bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer receber você aqui e já adianto para a nossa audiência que está ouvindo ou assistindo pelas plataformas de vídeo que esse é só uma introdução, depois a gente vai ter um outro episódio com você super especial, com a presença de alguém da área de arquitetura corporativa para fazer essa troca conosco. Excelente, eu que agradeço o convite, é sempre bom a gente estar tendo espaço para compartilhar conhecimento, aprendizados e ter essa interatividade aí que estimula também a continuidade de conversas, né? Eu acho que é sempre também uma busca por evoluir e espalhar, né, e gerar reação em cadeia nessa interatividade muito positiva. Flávio, eu queria que só para a gente introduzir um pouco do nosso bate-papo, né, já deixar aqui uma expectativa para o próximo também, eu queria que você falasse um pouquinho como que você se enveredou para essa área de tecnologia e, sobretudo, para um mercado tão desafiador que é a área de workplace, né, ou seja, o ambiente corporativo, propriamente dito. A gente estava conversando até agora há pouco, né, um pouco sobre isso. O meu pezinho de graduação é na engenharia civil, embora assim que eu acabei o curso de graduação, eu acabei entrando no mestrado em ciência da computação. E, de fato, aí foi onde eu enveredei para a questão de tecnologia de computação, né, e tive a oportunidade de, mais adiante, entrar como executivo numa empresa de tecnologia bastante admirável, que é a CIT, onde, dentro das atividades de inovação, em um determinado momento, a gente se deparou com um desses projetos de garagem que tinha como objetivo a melhoria dos espaços de trabalho da CIT. E havia aí uma razão muito coerente para isso, que é o fato de que a CIT é uma das 100 melhores para trabalhar há, acho que uns 20 anos. 20 anos. Já faz muito quando tempo. lançou, né, o programa aí E há um DNA muito people nessa história, né? Em empresas que são... quando é uma empresa de tecnologia, mas ao mesmo tempo é uma empresa muito orientada a pessoas, né? A desenvolvimento de pessoas. E aí esse projeto ele acabou no final virando um business case, um corporate venture e mais adiante um spin-off que deu origem à Newark, que é a empresa que eu e mais alguns colegas tocamos hoje dentro desse universo de entender a dinâmica de espaços e pessoas, né, espaços corporativos e pessoas, como é que elas funcionam justamente para quê? Para otimizar investimentos e também, ao mesmo tempo, dar sentido à finalidade dos próprios espaços, né? Os espaços são feitos com finalidade de pessoas utilizarem. Mas a gente sabe que essas coisas não funcionam exatamente assim. E isso, no final, talvez hoje, nesse momento do mercado, isso virou um ponto crítico porque, embora já se vivesse uma série de problemas antes da pandemia, a questão da pandemia ela trouxe uma agenda nova relacionada ao próprio redesign de escritórios, ou redesign do que significa trabalho em si, né? E isso não vai ser um processo tão rápido quanto a quarentena botou todo mundo no work from home. Vai ser, ao contrário, vai ser extremamente longo, porque é uma redefinição, né, de algo que tem décadas de uma definição bastante consolidada. E esse é o desafio que está na mesa. E, naturalmente, há um aspecto de tecnologia aí que vai ser um catalisador ou não desse processo, a depender de como isso venha a acontecer pelas empresas. Flávio, eu nem vou me aprofundar muito no tema ainda, até porque eu penso que a gente tem essa questão da tecnologia aplicada na gestão do ambiente corporativo como um todo está muito ligado também ao próprio desenvolvimento da arquitetura. Então, o que eu queria saber de você nesse momento? Imagina que eu tenho a minha empresa e enfim, a gente está com um movimento de mudança, de reforma,
Onde que entra essa tecnologia? Ela já entra junto com a escolha do escritório de arquitetura, ou eu posso já ter o meu espaço ali, tudo, enfim, já tenho o meu espaço definido, já tenho ali o meu dia a dia e eu contrato essa tecnologia para fazer a gestão do meu espaço atual? Ou seja, qual que é a melhor opção? Bom, assim, não tem uma receita de bolo, tá? Assim, eu não diria que tem uma melhor opção. Eu acho que a gente tem que primeiro entender qual é o momento da empresa, tá? E para isso, eu acho que o principal ponto, na verdade, independentemente de qual é o cenário que a gente está tratando, é de haver uma desconstrução, e desconstrução normalmente não é um processo fácil, mas é necessário haver uma desconstrução da maneira como a gestão entende o que é o seu espaço corporativo. Eu falo isso por quê? Porque é muito difícil, quase que a gente tem umas brincadeiras do tipo, é quase uma mosca branca, né? É uma coisa impossível de se encontrar empresas que conheçam exatamente como realmente funciona a dinâmica dos seus ambientes internos. Tá? Isso normalmente não existe. A palavra é exatamente essa. Mas isso está muito ligado à cultura do Brasil? Não, eu acho que isso não está ligado a um problema de cultura do Brasil, porque a gente essa fragilidade sobre o assunto retorno aos escritórios, por exemplo, é global. Ele não, há um ciclo vicioso, eu acho, que ocorreu ao longo do tempo, e aí é muito difícil estabelecer exatamente como é que essa coisa aconteceu, mas ela aconteceu em que as empresas elas fazem algum nível de gestão sobre seus espaços, mas uma gestão muito mais operacional do que estratégica. Da maneira como os espaços são definidos e funcionam. A ausência dessa visão estratégica, ela criou um certo gap de informação, efetivamente, sobre qualificação de demanda, por exemplo. E aí tem a ver com uma mistura de coisas que tem relação com falta de informação mesmo, tem a ver com a maneira como as hierarquias e as áreas corporativas internas se relacionam. Comportamento. Por exemplo, assim, aquela coisa assim, olha, eu vou perguntar à liderança quantos pontos de trabalho ele precisa. Poxa, mas você devia ter essa informação, na verdade. Você podia fazer validações, mas não perguntar quanto ela precisa, porque você devia ter uma certeza sobre isso. E essa certeza ela não existe, na verdade. Até porque você faz parte daquele espaço, Você faz parte. Mas isso, de certa forma, foi alguma acomodação que aconteceu, não vou dizer acomodação exatamente, mas um modus operandi que se estabeleceu, que no final das contas cria um gap, um vazio muito grande sobre entendimento dessa dinâmica de funcionamento. Quando a gente está tratando de corporações, as áreas têm dinâmicas diferentes, né? Não é só o cruzamento das gerações que são diferentes na maneira de se comportar, os times têm finalidades diferentes, as áreas têm características diferentes por si só, os projetos das áreas, depende de como aconteça, elas criam dinâmicas dentro do espaço, e nada disso, no final das contas, é conhecido. Mas em um determinado momento as coisas vão dando tão errado que você tem que fazer alguma intervenção. E aí o que normalmente acontecia? E acontece ainda, na verdade. Você chama um escritório de arquitetura, certo? Às vezes você faz uma definição de um bid prévio, já entendendo mais ou menos, dentro de uma ótica muito mais de real estate do que provavelmente de conteúdo. Você define um bid porque é algo que tem impacto para a empresa, mas a empresa precisa se planejar para tomar uma decisão de mudança, qualquer que seja ela. Sim. E aí você chama um escritório de arquitetura que não tem absolutamente nenhum relacionamento com você e você também não tem as informações suficientes para dizer quem é você, certo? O que é essa dinâmica? Aí o escritório passa ali 1 mês, 2 meses, faz pesquisa para cá, para lá, faz observações. E, naturalmente, é muito difícil acreditar
que um volume pequeno desse de tempo e quantidade e a metrificação como é feita seja de fato suficiente para garantir que há um entendimento claro quando nem você mesmo sabe qual é o entendimento das coisas, né? E você me trouxe um ponto importante, né? Quando você falava desse ponto de 2 meses ali, às vezes de estudo, de pesquisa, para que esse escritório de arquitetura tenha um pouco de entendimento desse espaço, até por falta de clareza, né, de informação que essa empresa deixou de passar para que ele desenvolva ali um projeto. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente contrata uma pessoa, você tem 3 meses para avaliar muitas vezes uma pessoa, seja um comportamento. Agora imagina uma empresa, a quantidade de informações diárias, né, que tem que se cruzar ali, que se para você tomar uma decisão assim até é muito na base do achismo. E aí eu queria emendar contigo, como entra a tecnologia nesse sentido? Bom, a tecnologia ela entra justamente para você contar a história, certo? As pessoas precisam contar a sua história. As pessoas precisam contar quem elas são e aí a gente está falando de ter a criação de dados que suportem essa história, né? É aí onde começa a entrar o papel da tecnologia. É de que você, hoje, quando a gente está falando de dados de pessoas dentro do ambiente de trabalho, a gente talvez tenha 2 dados. Um é o quando você está online, logado na empresa. Entendi. E o outro até sujeito a dados que possam não estar tão bem, é o do controle de acesso, que é uma grande caixa preta. Você sabe que até parte das pessoas, porque a gente sabe, depende da maneira como o controle de acesso é implementado, você sabe que tem os caronas da porta e tal. Você só sabe que alguém entrou na empresa. Como foi aquela interação, como aqueles ambientes foram usados pelas pessoas, você não tem absolutamente nenhuma informação sobre isso. A não ser os parcos formulários de pesquisa que em algum momento você faça. Mas esse processo da pesquisa, ele é um processo que hoje ele é visto como principal, porque é a única coisa que se tem. Mas ele é muito mais, na verdade, secundário no aspecto de ele deveria ser usado para fazer uma contravalidação e não ser a tese de fundamentação. Entendi. E o papel da tecnologia está justamente em criar essa nova fundação de informação sobre como a dinâmica das pessoas dentro de uma empresa ela existe, e isso é um processo contínuo, para justamente você ir entendendo na maneira como os espaços são utilizados, você está ali construindo uma história que qualifique aí, junto com outras informações complementares, tirando, de certa forma, alguns vieses, mas permitindo que você tenha clareza sobre questões que muitas vezes não estão associadas ao metro quadrado em si, mas estão associadas principalmente à cultura, né? Quando você tem uma questão de metro quadrado, você tem itens que são plenamente quantificáveis. Sei lá, quanto você gasta de energia por metro quadrado, quanto é o custo de manutenção por metro quadrado. Você sabe você tem essas informações, mas você não tem absolutamente nenhuma informação sobre como aqueles diferentes tipos de espaço e essa é uma outra agenda que está cruzada nessa história, que a gente está falando redesign. Então, a gente tem um modelo de ambiente de trabalho construído que ele já estava indo para um processo de olha, essa coisa não está dando muito certo, né? Mesmo com a gente teve as evoluções nas décadas, né, ao longo do século passado, mas a gente estava indo por um caminho em que já estava se percebendo que alguma coisa não estava rolando muito bem, do ponto de vista dos impactos de produtividade, o que os aspectos de cultura estavam sofrendo, a questão da própria inserção de tecnologia dentro da dinâmica de trabalho, né? E agora, no choque que houve sobre para que eu preciso ir para lá, se eu posso fazer tudo à distância, de uma maneira generalizada, porque o C-Level,
os níveis mais hierarquicamente superiores da pirâmide, ele já tinha um modelo de trabalho remoto bastante integrado. Só que isso é muito diferente de quando você está falando da base da pirâmide, que é uma quantidade muito grande de pessoas em formação. Em informação, você trouxe um ponto importante. E no final do cruzamento todo disso, o que não dá para contar é que você não tenha nem o dado básico sobre a maneira como as pessoas se comportam dentro do ambiente. Como é que você vai acreditar que esse negócio vai parar aonde se você não tem isso? De fato, de uma maneira substancialmente, não é nem só quantitativa, mas qualitativa. Então, esse alongamento desse processo aí, ele vai ser tão alongado quanto você empresa, isso é um problema de cada empresa, isso não é um problema de fora da empresa, isso é um problema indoor. Enquanto a gestão ela não tiver a capacidade de ir resolvendo isso, esse gap que é dela, não é do arquiteto de fora que vai chegar em um mês e vai resolver. É da construção de uma maturidade de gestão que consiga contar para o arquiteto a sua história. E essa história, ela está mal contada. Flávio, vou te fazer uma única pergunta para a gente encerrar esse episódio. Como a inteligência artificial está sendo utilizada, né, para obter esses dados, para auxiliar o escritório de arquitetura? Então, aí Calma, não responde beleza. agora. Então, gente, essa é uma pergunta que fica para o nosso próximo encontro aqui no ConstriCast. Se você gostou, se você tem alguma sugestão de pergunta, coloca nos comentários e eu vou fazer aqui para o Flávio responder. Provavelmente ele estará comigo, junto com a Thaís Trentin, do escritório de arquitetura Workplace. Combinado? Combinado. Então, gente, é isso. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no ConstriCast. Os braços que levantam o mundo sem ter margem pra errar. Da fundação aos caminhos, da inovação e da união. ConstriCast, arquitetura, engenharia e construção.